Boa noite a todos. Então eu convido a todos nesse momento a fazer a prece de abertura, que possamos entrar em sintonia com a casa, relaxando os nossos corpos, abrindo a mente para as palavras, agradecendo a Deus por estarmos aqui neste domingo abençoado, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, por tudo que nos ensina, e a espiritualidade amiga desta casa, que sempre nos auxilia, nos acompanha, que possamos voltar aos nossos lares renovados, com a certeza de que Jesus nos ama, sempre nos amou, que possamos então, com este amor, distribuir para todos um pouquinho deste amor, para que a nossa fé seja sempre renovada. Que Deus abençoe a todos. Chegou, pode fechar a porta. Boa noite a todos. Nosso Mestre Jesus, a partir de agora, nos acompanhe, possa estar conosco nessa noite, nesse término de domingo, né? Que possamos iniciar a nossa semana revigorados, revitalizados, através do seu estudo do Evangelho, através das benevolências dessa casa, que nós possamos assim, então, dentro do seu amor, dentro do que a espiritualidade preparou para nós, iniciarmos essa noite, né? Lembrando que Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre. Deixa eles prepararem isso, não? Preparar o ambiente. Sabe que faltou aquela musiquinha? O ambiente está preparado, aí fica tudo preparado. Está preparado. Então vamos assim, dessa forma, iniciar a nossa palestra da noite, né? Hoje o tema que eu trouxe para nós discutirmos, para nós aprendermos, né? Porque primeiramente, como eu sempre digo, eu sou o primeiro a aprender. Quando a gente se dispõe a estudar, a trazer algum conhecimento, principalmente sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, nós estamos sempre aprendendo, né? O tema da noite é aceitação, primeiro passo da renovação, né? Por que eu trouxe isso hoje? Porque na verdade a gente tem sempre procurado nos renovar. Nós temos sempre falado muito e escutado muito em falar em todas as palestras, todas as pessoas que trazem, né, o Evangelho de Jesus fala da reforma íntima, da renovação, né? E eu acho, acredito eu, fazendo o estudo que eu fiz para o dia de hoje, que a aceitação seria o primeiro passo realmente para a nossa renovação, né? E o que vem a ser aceitação? Então, aceitar vem lá do consentir em receber, né? Consentir e receber é aquilo que eu vou aceitar, que eu vou estar consentindo em receber. Receber aquilo que já foi programado, né? Todos nós temos um projeto reencarnatório. Então, quando eu aceito aquilo que está na minha programação reencarnatória, eu estou consentindo em receber aquilo que eu estou passando, né? Aquela situação, aquele momento que nós estamos provando. Tudo isso é aceitação, né? Aceitação, a gente sabe que é difícil. Nós a todos os momentos da nossa vida, nós temos que fazer aceitações, nós temos que fazer escolhas, né?
primeiramente, inclusive, com nós mesmos, né? Nós temos, a primeira aceitação que nós temos que ter é conosco mesmo. Aceitar a si mesmo, né? Por que aceitar a si mesmo? Porque na maioria das vezes nós não conseguimos, não nos aceitando, identificar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades, devido ao nosso orgulho. Somos ainda muito orgulhosos, né? Nós não temos a crença ainda, nós não temos o conhecimento de como é o poder da aceitação na vida de nós cristãos, né? Quando eu falo em poder, na verdade, a gente tem aquela mania ainda de imaginar o poder como algo material, né? Poder ligado àquele que exerce um mandato, aquele que exerce, né? Aquele que é mandão, aquele que talvez tenha poder vinculado a títulos, né? Aqueles que tenham poder muitas vezes vinculado à riqueza material. Nós temos essa imagem ainda de poder, né? Nós temos esse conceito de poder como sendo um poder material que está ali dentro do nosso espírito ainda não trabalhado. Para nós, quando se fala em poderoso, quem é poderoso? Poderoso é aquele que tem o poder da caneta, o poder material, o poder do dinheiro, da fortuna. Esse é o poder que nós às vezes imaginamos. Porém, mesmo há mais de 2024 anos, quando Jesus esteve aqui e nos provou, nos demonstrou qual é o verdadeiro poder, né? Porque se existe um verdadeiro pedestal, esse pedestal é, na verdade, a cruz onde Jesus foi crucificado. Esse é o verdadeiro pedestal. A sua humildade é o verdadeiro poder. Ele é o poder e a glória para sempre. Então esse poder que nós temos de aceitação seria no quesito primeiramente da humildade, de assumirmos que somos orgulhosos e não aceitamos as nossas situações, não nos aceitamos. A nossa aceitação é o primeiro passo, aceitar que eu sou um espírito com defeitos, um espírito em evolução com muitas problemáticas, porque ainda estamos estagiando na evolução. Em segundo lugar, aceitar ao próximo, né? É uma aceitação ao nosso irmão. Nós não conseguimos muitas vezes aceitar o próximo, né? Não conseguimos aceitar a esposa aceitar o marido é uma tarefa árdua. Nós sabemos que é. Por quê? Porque nós temos dificuldades em entender a dificuldade do outro, em aceitar a dificuldade do outro. Nós não aceitamos que aquela pessoa possa estar em determinado momento da evolução, que é individual de cada um, que seja diferente do nosso. Vou dar um exemplo de aceitação. Eu e a Carla fomos convidados para dar aula numa faculdade. Um dia à noite cada um. E ontem nós estávamos levando o Daniel embora e começou-se a Carla, todo o projeto dela, lindo, maravilhoso, tudo pronto, as aulas tudo já esquematizada. E aí ela virou e falou assim para mim: e você? O que você vai falar no primeiro dia? Eu virei e falei assim: eu posso abrir o Evangelho? Porque é o que eu tenho sabido fazer, é chegar, abrir o Evangelho e falar alguma coisa do Evangelho. Ela falou: você está ficando louco? Você vai lá fazer, você não tem nada. Então essa é a minha aceitação. Eu sei que eu sou dessa forma e eu preciso me aceitar assim para que eu consiga me renovar. Aceitar que para fazer a palestra aqui no centro eu preciso estar aqui para poder estudar alguma coisa. É a minha aceitação. É difícil, por quê? Porque o orgulho bate a porta e você acha que já sabe demais. Não, eu não vou estudar porque eu já sei, eu vou tirar de letra, né? Eu chego e não. É aí que nós percebemos que nós, inclusive dentro da aceitação, nem nos conhecemos. Então nós precisamos nos conhecer, nos aceitar e aí sim iniciar um processo de renovação. Porque enquanto não aceitarmos os nossos problemas,
não vamos iniciar a renovação, a reforma íntima. No entanto, a aceitação que eu quero falar especificamente hoje à noite é sobre a aceitação da aprovação. Aceitação dos momentos de dificuldade. Como diz lá, né? Troca para mim, cara. No livro Renovação com Amor, o capítulo Renovação com Amor de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele traz exatamente assim: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Então a nossa renovação está ligada primeiramente à renovação com amor. Porque sem amor nós não vamos iniciar nenhum processo de renovação, nenhum processo de reforma íntima. O amor ele é primordial para que nós consigamos iniciar essa nova medida na vida de cada um. Esse processo evolutivo, que a renovação é um processo de evolução, ele deve se iniciar com o amor. E não tem outra alternativa. Passou-se a época já que nós evoluíamos como uma folha de papel que cai pela janela. O vento toca para lá, você evolui aqui, você vai lá, não. Nós agora sabemos e temos o conhecimento de que o amor é a fonte de renovação. Então, a partir do momento que a aceitação inicia-se no espírito, e seja qual o espírito, encarnado ou desencarnado, nos dois planos, a renovação está presente, ora ocioso, ora encarnado. O processo de iniciação, ele é aprimorado através do desenvolvimento do amor naquilo que a dificuldade tem apresentado durante as crises. O nosso amor tem que se desenvolver durante as crises. Todo mundo não tem crise? Nós temos crises. Nós temos crises de enfermidades, nós temos crises de vícios, nós temos todos os tipos de crises constantemente. Porque nós não estamos num mundo de provas e expiações. Alguém aqui está no mundo ditoso? Alguém passou por lá já? Não. Estamos num mundo de provas e expiações. Então nós temos que ter a consciência de que neste momento, com os ensinamentos já que aprendemos, que Jesus nos deixou, nos exemplificou, o amor vai nos conduzir à evolução. Através do amor exercitado, a aceitação da aprovação. A aceitação da crise. Medite nos princípios de causa e efeito. Então, o primeiro passo para a gente começar a entender a crise é o quê? Meditar nos princípios de causa e efeito. O que são os princípios de causa e efeito? Nós já aprendemos, né? Lei da ação e reação. Tudo aquilo que eu provar é aquilo que eu fiz. O que eu fiz de errado, em determinado momento eu terei que provar. Eu terei que expiar. Não é isso? Então, nós temos que primeiramente interpretar e meditar sobre os princípios de causa e efeito. Quando na verdade, quando aparece um momento de crise, a primeira coisa que a gente faz é: por que comigo? Nós nos vitimizamos, nós nos achamos injustiçados. Por que comigo? Quando na verdade a pergunta deveria ser ao contrário: por que não eu? Porque se estamos num mundo de provas e expiações, e a sua vida vai 100% linda, maravilhosa, por que não eu? Algo está errado. Se eu vim aqui para expiar, provar e seguir um plano reencarnatório, por que eu não passo por enfermidades? Porque eu não sou suscetível de vícios? Porque eu não sou suscetível de desapegos? Por que eu não tenho que passar por nada disso? Algo está errado. Você caiu aqui em missão? Não. Não caímos em missão. Então a pergunta seria: por que não eu? E não ao contrário. Porque a partir do momento que você recebe uma determinada crise, e vamos usar uma crise mais corriqueira, como aquelas que talvez mais nos abalam,
Depende, a gente esquece, né? Quando o problema é financeiro, a crise que mais me abala é as finanças. Se eu tivesse uma situação financeira, estaria tão bom. Quando eu estou doente, se eu tivesse... É sempre assim, se não fosse isso. Mas vamos nos apegar a uma crise de doença, uma crise onde a pessoa está enferma. A primeira pergunta é: por que eu? Por que comigo? E aí acende um alerta. Deus é sempre justo, perfeito e bom. Se é comigo, se está acontecendo comigo, é porque algo de bom eu tenho que tirar dessa provação. É algo necessário que está acontecendo com essa crise. E fazer primeiramente a divisão. Porque nós focamos na crise, no caso de uma enfermidade, aonde? No corpo. Eu estou com dor de barriga. Eu estou focado na minha dor de barriga. E na verdade a crise que fala os espíritos, as instruções que nos dão, não é da crise da enfermidade do corpo. É a crise da enfermidade da alma. É a crise da enfermidade da alma. É essa crise que nós vamos combater e vamos renovar dentro de nós. Quando bater na sua porta a enfermidade, como você vai reagir? Se você reagir com resignação, você está tirando de letra a crise. Esquece a doença, esquece o corpo. Não é fácil esquecer. Não, a gente não esquece. Estamos exemplificando Jesus. Esquece a doença, esquece o corpo. Viva a alma. De que forma eu vou escolher passar por essa enfermidade? A crise moral. Porque a crise material, a crise do corpo, nos causa uma crise moral. É aí que nós vamos trabalhar a nossa moralidade. Primeiro impacto que tem é o desequilíbrio. Todos nós, em qualquer situação de crise material, que é o que nos abala, volto a exemplificar: financeira, enfermidade, desapego, apego, vícios, a gente se desequilibra, se desestrutura. O mundo acabou, a vida acabou. Como que a vida acabou? Se nós aprendemos aqui no centro que a vida é eterna. Como que a vida acabou? Porque os meus olhos estão voltados à crise da matéria. Então, para que nós possamos aproveitar desse princípio de causa e efeito e tirar os benefícios da aprovação em benefício do espírito, nós temos que ter os olhos voltados à crise espiritual e tirar ela com resignação. Fazendo o quê? A nossa parte. E entregando o que não é de nossa alçada a Deus, nosso Pai. Né? Observar sempre a misericórdia que vem operando sobre nós. Que toda situação sempre poderia ser pior. Olha lá, como dizia Chico Xavier, tudo passa, não é? Tudo passa. Todo mundo aqui já teve situações em que tudo passa. Todos nós já tivemos isso. Tudo passa. Como você passou? É aí que está o segredo. Porque senão não teria o sentido desses acontecimentos. Esses fatos, essas enfermidades, elas são colocadas ali para ver como nós nos saímos como espíritos em evolução. Adianta blasfemar da situação? Adianta reclamar? Não. Devemos aceitar. Devemos aceitar que é necessário para o nosso melhoramento.
A lei de causa e efeito, na verdade, e ela é apresentada muito pelo Espiritismo, ela pacifica todos nós. E por que ela pacifica todos nós? Porque ela explica. Quantas e quantos de nós procuramos as explicações pelaquilo que estamos sofrendo, pela nossa dor? Onde nós encontramos a explicação? Na lei de causa e efeito. É ela que veio e nos exemplificou, através do Consolador prometido, o Espiritismo, o porquê e a necessidade do sofrimento. Da mesma forma que vem e diz que sobre a compreensão dessa vida sofrida, né, sustentada, alimentada com resignação, nós recebemos a esperança. É através da resignação dos problemas que nós criamos esperança. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Brilhe vossa luz, capítulo 6, André Luiz. Porque em momento algum, nenhuma doutrina jamais disse, pelo menos eu desconheço, que você não sofrerás. Jesus disse assim: em verdade vos digo, vocês não sofrerás. Não, não é. No mundo terás aflições. E a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. A dor existe, o sofrimento é opcional. Depende da nossa resignação, depende da forma como vamos receber a problemática. Gente, está na hora da gente perceber que os problemas não vão se excluir, os problemas não vão acabar, e focar na vida eterna, manter o copo sempre meio cheio. A Dona Rosa trouxe o meu aqui também cheio, não. A gente sempre deixa o copo na tampa, uma gota ele derrama. E outro dia eu estava conversando com um amigo, vem de balde. Não vem um negocinho, vem no trabalho, vem em casa, vem tudo de balde. Por quê? Porque parece que quando uma coisa desanda, todas as outras desandam também. Porque o seu desequilíbrio, a sua desestruturação conduz a tudo isso. Porque nós perdemos o poder de nos ligar a Deus. A aceitação nos dá a condição e o poder de ligação ao Pai, que não nos desampara. Somos nós que fechamos, na maioria das vezes, as portas. Ele não nos desampara. É nós que, diante das nossas situações constrangedoras, às vezes até muito sofredoras, deixamos até de acreditar em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Santo Tomé ainda bate a nossa porta. Muito pior, às vezes vendo e recebendo, a gente deixa de acreditar, achando que foi esquecido, até mesmo por Deus. Mas somos nós que fechamos as portas ao Pai de bondade, ao Pai amoroso. Entendendo a justiça da lei de misericórdia divina, temos a certeza que não terá em nós mais espaço para revolta. Então, na interpretação da lei de causa e efeito, né, nessa certeza de que é dessa forma que funciona, nós não mais nós teremos a revolta. Se alguém faz algo para você de ruim, faz um mal para você, e você aceitar que realmente você mereceu, vamos chamar assim, você mereceu, você se revolta? Nós não nos revoltamos mais.
a gente consegue entender e falar: poxa, eu pisei na bola, eu sou merecedor do que eu estou passando. Não causa mais revolta, causa arrependimento, é caminho aberto para o auto perdão, para o perdão das ofensas, mas não causa mais revolta. Então, embora não nos lembremos, devido ao benefício do esquecimento, quando reencarnamos, tenham certeza de que estamos provando daquilo que fizemos. Coloquemos a crença sem discussões na misericórdia divina diante da interpretação da lei de efeito e causa. Nós não estamos provando nada daquilo que não seja necessário, nada daquilo que nós não tenhamos que passar. Jesus não nos dá a cruz maior do que podemos carregar. Se tiver essa certeza, fazendo analogia para o caso que eu acabei de explicar, de encarnado para encarnado, nós vamos ter a revolta eliminada do nosso ser. Gente, nós éramos assassinos e assassinados lá nos primórdios. Nós éramos seres primitivos, fomos espíritos da menor moralidade que podemos imaginar. Já estamos nos céus. Muitos dos problemas que enfrentamos hoje não é nada. Igual aquela cena no capítulo do filme Edivaldo Franco, eu gosto muito desse pedaço, onde a mentora Joana de Ângeles diz: tudo aquilo que está sendo colocado para você, da forma como está sendo colocado, não é nada da forma como você está vendo. E quando desencarnar, você vai conseguir perceber. Que percebamos, né? Que tenhamos já a condição de perceber quando desencarnados. Que tudo isso foi nos colocado como se fosse uma peça teatral. Não é nada como nós vimos. 90% dos nossos problemas são criados na nossa mente, pela ansiedade, pela antecipação dos fatos. A maioria deles nem chegam a acontecer. A vida pela renovação, não há renovação verdadeira que não passe pelo coração. Se eu me fecho, me entrego e revolto, não estou aberto à renovação. Então a gente se fecha diante dos nossos problemas. Diante das dores, na maioria das vezes a gente se fecha. A aceitação faça com que nós procuremos ajuda. A aceitação faz com que nós abramos os corações, deixemos o orgulho de lado e procuremos ajuda. No centro espírita, no templo religioso, uma palavra amiga, com os nossos familiares. A revolta não deixa. A revolta, ela te escraviza e não te impulsiona ao melhoramento. É só através do amor que nós vamos renovando e entendendo, aceitando a necessidade de renovação, a necessidade de aprendizado. Porque a gente só aprende nas dificuldades. É nas dificuldades que nós exercitamos o nosso aprendizado. É quando somos colocados em xeque-mate. Eis a obra silenciosa do sofrimento, da luta e da dor, resignação na adversidade. Leon Denis, Depois da Morte, capítulo 50. Então falo nada mais do que a resignação. O sofrimento resignado, silenciado. Por que silenciado? Eu estou com dor, eu tenho que ficar com dor ali? Não. Nós temos que exercer, sim. Nós temos que exercer, sim. Eu esqueci o tema da minha palestra, qual que é? A aceitação. A aceitação construtiva. Nós temos sim que exercer a aceitação construtiva.
mas silenciosamente, sem reclamar. Como assim? Construtiva, aceitação construtiva. Vamos lá. Eu descobri que eu tenho uma enfermidade, que eu estou doente. Eu vou procurar aquilo que pode me trazer a cura. Vou procurar os médicos da terra, vou procurar o centro espírita, fazer tratamento espiritual, vou tomar medicamento, vou dar o meu melhor, alimentando a esperança da minha cura, fazendo a nossa parte. Mas não consegui, não deu certo. E aí, ter a consciência de que eu fiz a minha parte e aceitar em silêncio e resignação o que foi nos destinado. Paulo de Tarso, eu não conheço, não li as obras de Paulo, mas eu lembro de uma passagem, várias passagens, Paulo de Tarso ele era aprisionado, né? Ali conhece bem as histórias de Paulo de Tarso, mas ele era sempre aprisionado, e numa das vezes ele foi aprisionado junto com Silas, porque ele chegou em determinado lugar e tinha uma mulher lá que fazia trabalhos mediúnicos, e ele ficou bravo com aquele espírito, e o espírito pegou e foi embora, e a mulher perdeu o dom da mediunidade ali na hora, né? E deixou de ganhar alguns recursos que ela obtinha dessa forma. E aí ele foi preso, ele junto com Silas foi preso e foi açoitado, né? Foi chicoteado nas costas. E quando estava lá sendo chicoteado nas costas, né, ele imaginava exatamente isso. A minha parte eu fiz, vou aceitar agora com resignação. É Deus que sabe o que eu tenho que passar. A minha parte eu fiz, que era dizer àquele espírito que aquilo estava errado, eu estava orientando, né? E naquela noite ele ficou sendo açoitado, ele junto com Silas na cela, até que quando foi meia-noite, ouvia-se sons de louvores, hinos de louvores. E aí era Paulo de Tarso, mesmo todo dolorido, todo ensanguentado, cantando hinos de louvores ao Pai. E aí passou logo ali, em seguida, a pregar o Evangelho de Jesus aos demais presos, né? E quando que por surpresa, do nada, as celas se abriram. Quando logo de manhã veio o carcereiro já todo preocupado que seria enforcado, porque deixou que os presos tivessem escapados, né? Aí fala lá de dentro, Paulo de Tarso, fique tranquilo, meu irmão, estamos todos aqui. Então, mesmo com a possibilidade de fugir, eles ali ficaram, todos eles, falando do Evangelho, da exemplificação de Jesus, porque eles estavam fazendo a parte deles. É isso que nós temos que fazer: aceitar, o poder da aceitação, aceitar, resignar, trabalhar e fazer a nossa parte, e deixar com Deus o que é, o que lhe pertence. Entrego a minha mão. A aceitação, ela não está relacionada ao conformismo. Eu vou me conformar, é assim mesmo. E aí eu vou para o lado da preguiça, né? O lado de não querer fazer nada. Eu tenho um vício, é assim mesmo, não vou melhorar em nada, não vou buscar diferenciar em nada. A vida passa logo, é passageira. Não é não. Então, essa aceitação construtiva é onde nós temos que buscar a nossa renovação, sabendo que as consequências serão sim amenizadas, as nossas lutas serão assim computadas, né? Da forma como o Mário fala, né? Dai segundo as suas obras, a cada um segundo as suas obras. É isso, é exatamente isso. Qual foi a minha obra? De que forma foi desenvolvida a minha obra? Pode passar.
O livro Falando da Terra, Emmanuel diz assim: a gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Eu sou uma pedra, uma rocha. Todo mundo aqui tem aquela questão do... A gente fala muito em intuição na casa espírita, né? Às vezes eu acredito que a gente até erra em falar tanto intuição assim, né? Eu não... Mas a gente recebe sinais, sim. A gente recebe os sinais. Ó, o caminho está errado. Ó, o caminho não é aí. O caminho está tortuoso. Você está transviando. Nós recebemos sim, vários, né? Só que eu, por exemplo, ainda não sou como a gazela que não sinto despertar do canto do pássaro. Não. Precisa a coisa, pum, explodir. É aquela rocha. Né? E aí quando explode, por que eu, né? Por que eu? Devemos nos atentar a todos os sinais. Nada é por acaso. A renovação está ligada diretamente a essas percepções, a essas crenças, que vão nos direcionar e nos desviar das dinamites, para que não tenha a necessidade das explosões. Os avisos são dados constantemente. Renove-se, mude-se. Nós na casa espírita só ouvimos isso. Parece, né? Às vezes a gente vem ao centro, várias e várias sextas-feiras, e o evangelho abre sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Por quê? São avisos. São os avisos. Às vezes eu chego lá no trabalho, é sempre a mesma, sempre a mesma, né? Às vezes a gente costuma falar, nossa, eu tenho um cliente, tudo acontece com ele. É um aviso, alguma coisa está ali. Vamos antecipar isso. Vamos renovar isso já. Essa percepção faz parte, para que não chegamos às consequências finais das explosões da rocha. Porque aí as coisas podem desandar, pode ficar muito pior, né? Pode ficar muito pior. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Está lá em João, capítulo 12, versículo 24. Jesus disse isso. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. O que quer dizer o morrer? Se nós não morrermos para o orgulho, para a vaidade, para as nossas vicissitudes, nós vamos ficando cada vez mais só. Se não morrermos para as enfermidades, vamos ficando só. Quando na verdade, se nós morrermos, ou seja, deixarmos isso morrer, deixar tudo isso morrer, podemos ser seres que frutificam. Porque na verdade, a era de que todos nós morríamos por Jesus, por Deus, morrer por Deus, né? Morrer no sentido da carne, realmente, passou. Agora nós temos que dar a vida por Deus. Morrendo para essas materialidades, as coisas da matéria. Chico Xavier tinha problema de saúde? Tinha problema de audição? De audição? Tudo isso foi deixado de lado e ele só frutificou. Ele só levou luz a quem o seu caminho passou. Não foi? Divaldo Franco, recentemente ele teve, né, problemas de saúde. É isso que nós temos que deixar morrer. O sentido da parábola, da passagem é isso. Nós temos que deixar morrer esses defeitos, esses problemas, para podermos frutificar. Porque senão só estaremos presos nessa condição material, nesse apego material.
eu vou morrer, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou com problema financeiro. Todos nós passamos problemas. Temos que morrer para eles e frutificar o quê? O que o Espírito tem a oferecer, o que o nosso Espírito tem a oferecer. Todos nós, espíritos, temos algo bom a oferecer. Não deixe morrer pelas nossas problemáticas, pelos problemas que nós enfrentamos. Alguém aqui já leu o livro Renúncia? Leu já, Sandra? Já leu? A parte fala, na verdade, de um casal, né? Eu achei muito interessante. E o final do livro ele é trágico em si mesmo. Mas era um casal onde Alcione vem para ajudar Carlos, né? E fazem o plano reencarnatório e vêm para viver novamente num âmbito familiar, onde Alcione praticamente vem só em missão. Mas Carlos, o seu coração não consegue aceitação. Não consegue, não tem resignação. Então, mais uma vez, a gente pode dizer assim, a encarnação foi perdida, né? Mas não, é a oportunidade foi perdida. A oportunidade nos vem sendo dadas como espíritos milenares há séculos e séculos de encarnações. Séculos e séculos de encarnações que às vezes ainda não conseguimos amar ao próximo. Não aceitamos a nós e nem ao próximo. A última sexta-feira, no evangelho que eu fiz aqui, abriu caridade para com os criminosos. E eu lembro que eu fiz durante a palestra uma analogia entre a criminalidade na lei dos homens e a criminalidade em relação à lei divina. Porque diante da lei divina, todos nós somos criminosos. Ainda todos nós somos criminosos. Mas nós incriminamos aqueles que cometem delitos na lei humana, na lei dos homens. É eles que nós temos maus olhos, né? É para eles que são maus vistos, né? E não para todos nós que ainda somos criminosos dentre a lei divina. E aí tinha um exemplo que na hora até me veio à cabeça, eu não citei, mas agora eu vou falar. Que quando Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Que estavam ali sendo crucificados por serem ladrões, pelas leis dos homens. E um deles, Jesus disse assim: ainda hoje estará comigo junto ao Pai. Ainda hoje estará comigo junto ao Pai, não é? Qual a moralidade desse espírito? Qual a grandeza da moralidade desse espírito? Ele reconheceu a Jesus e se arrependeu. Para que isso acontecesse, ele tinha uma moral muito mais evoluída do que muitos ali que gritavam pela crucificação do Cristo. Daqueles que julgavam um ladrão, que eu nem sei, na verdade, o que ele havia roubado, que naquela noite, junto com Cristo, poderia estar junto com o Pai, junto ao Pai. Então, aceitação desses nossos irmãos, que quando desencarnarmos, não sabemos o grau de evolução de cada um de nós, quem estará acima no poder que nós tanto achamos que hoje, como volto a dizer lá no início, está ligado ainda ao poder financeiro, ao poder de títulos, tudo coisas que ficarão aqui neste plano material. Nós ainda não conseguimos imaginar que lá do lado do plano, no plano espiritual, muitos dos irmãos que nós julgávamos aqui inferiores, vamos usar essa palavra, porque nós assim nos julgamos superiores às vezes, né? Não aceitando aquele que por um momento às vezes está passando apenas por uma dificuldade, esteja lá mais evoluído que nós. Essa aceitação se faz presente e necessária a partir de agora. A partir do momento que a gente cruzar a porta do centro para fora, como todo aprendizado que aqui é dispensado em todo o templo, através dos ensinamentos da exemplificação do Mestre Jesus,
não pode mais esperar. Tem que ser colocado em prática no primeira oportunidade que nós temos. Porque as oportunidades estão a todo momento batendo a nossa porta. Nós não a enxergamos e não a aceitamos. Deus não nos envia os problemas de que não estejamos necessitados. É aquilo que nós sempre falamos, né? Ninguém é não merecedor daquilo que passa. Nós somos merecedores de todos os nossos problemas, de todas as nossas vicissitudes. Aceitação e paciência. Então nós temos que aceitar e ter paciência. Haroldo Dutra fala sobre paciência como ciência da paz. Como assim ciência da paz? Voltando à aceitação construtiva, eu vou fazer a parte que me cabe. E vou aceitar com paz o resultado final da aprovação. A paciência é isso, você aguardar em paz e não com revolta. Aquilo que nós sabemos que vai passar. Que vai passar. Demore encarnações, demore anos, vai passar. Vai terminar, tem um fim. Vai depender de nós. De que o fim seja antecipado, de que o processo seja menos doloroso, depende única e exclusivamente de nós, da nossa renovação. E uma última mensagem de Emmanuel: rebeldia complica os melhores planos da vida. Nós temos planos, todos nós temos planos ante a encarnação e planos que nós fazemos cotidianamente. Não temos planos? Todos nós fazemos planos. Só que se na primeira vez não der certo e nós nos rebelarmos como adolescentes, que hoje são rebeldes, né? Adolescentes rebeldes, esses melhores planos da vida serão complicados. Porque cada vez que eu me rebelar por aquilo que eu ainda não consegui da forma como eu queria, essa revolta vai causar uma dificuldade um pouquinho a mais na conquista daquele plano. Então eu venho com o plano de me casar com a Carla e passar uma encarnação com ela. No meio do caminho eu me divorcio, pronto. Ixi, me rebelei e divorciei. Na próxima eu tenho que vir com ela e aí, exemplo, tá gente, não sei se tem que vir ou não. E aí, um pouco mais agravado o negócio. Ixi, é assim. Não, eu vim, eu suportei o processo com resignação, com paciência, né? Roeu o osso, é isso aí. Não me rebelei, os meus planos de vida estão ok, não se complicaram. Revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Tudo aquilo que nós organizamos e planejamos, pode ser que seja para agora, pode ser que não seja. Tudo é assim. Um projeto, ele se desenvolve, né, diante do nosso trabalho. Mas talvez ele não chegue no momento que nós queremos a sua conclusão final. O importante é que durante o processo nós passamos com sabedoria, com aceitação, com a crença e a fé no Mestre Jesus. Não deixemos que a revolta tome conta dos nossos corações. Um dia de cada vez. E a reforma, baseada no amor, vai se iniciando no ser, no interior de cada espírito. Fiquemos em paz.